Como testar as resistências de um forno? Testando a resistência com um multímetro. Desligue o forno e espere até ele esfriar. O jeito mais eficaz de descobrir se a resistência de um forno está funcionando é usar um multímetro. Não dá para fazer esse teste com segurança sem remover a peça ou enquanto ela estiver quente. Por isso, espere entre 30 e 60 minutos depois de você usar e desmontar o equipamento. Você corre um sério risco de se machucar se testar a resistência com o forno ligado. Caso o forno esteja embutido na parede, desligue o fusível da cozinha na caixa de distribuição de energia antes de começar. Embora algumas resistências sejam diferentes, a maioria delas tem a forma de uma bobina fina de metal com uma ou mais dobras. O teste de continuidade envia um sinal elétrico de uma das pontas da peça e calcula quanto desse sinal chega à outra. Identifique as resistências de cima e de baixo do forno. As resistências são duas bobinas de metal e ficam no topo e na base do forno. Abra a porta do equipamento. Tire as grelhas e tente encontrar a peça de metal com 1,5 a 2,5 centímetros de espessura na parte inferior. Depois, faça o mesmo na parte de cima. Dependendo do modelo do forno, pode ser que haja duas bobinas na parte superior. Existem resistências de vários tamanhos diferentes, mas no geral o procedimento para retirar as peças é o mesmo. A resistência fica preta ou cinza quando o forno está desligado. Quando ele está ligado, ela adquire a cor laranja. Desinstale a resistência que você quer testar. Encontre o painel que conecta a resistência à parte de trás do forno e desparafuse-a usando uma chave de fenda. Em seguida, puxe a bobina em 5 a 10 centímetros para revelar os terminais. Duas peças de metal que são conectadas a dois fios. Agora, use um alicate de cabeça fina para deslizar as abraçadeiras da ponta de cada fio dos terminais. Pronto! Resta tirar a resistência do forno de uma vez. A maioria dos fornos tem duas resistências. Uma em cima da grelha e outra embaixo dela. É possível testar qualquer uma, desde que você tire a peça do equipamento. Algumas resistências de forno têm um formato levemente diferente, mas no geral o processo de remoção é o mesmo. O que pode mudar, por exemplo, é o número de parafusos. Gire o seletor do multímetro até a menor contagem de ohms. Ômega. Conecte os cabos vermelho e preto nas entradas de respectivas cores no multímetro e ligue o aparelho. Em seguida, gire o seletor até o modo de leitura de ohms, que é a unidade de medida usada para calcular a resistência elétrica. Faça o teste usando a menor contagem possível. Geralmente, cerca de 200 ohms. Cada multímetro é diferente. Alguns têm menus 100% digitais, enquanto outros trazem o seletor analógico. Em caso de dúvida, leia o manual de instruções do seu aparelho. O multímetro tem outras opções de testagem, como voltagem, V, resistência, MAV ômega e corrente A. Cada uma afere um aspecto diferente do equipamento ao qual o aparelho está conectado. Coloque a resistência no chão ou em uma mesa de madeira. Você corre o risco de tomar um choque sério se fizer o teste de continuidade com a resistência em cima de uma superfície de metal ou sem aterramento. Inclusive,
É por isso que é tão importante tirar a peça do forno no início. Coloque-a no chão ou em uma mesa de madeira ou concreto que esteja devidamente aterrada. Encoste as sondas do multímetro uma na outra para fazer a calibragem. Antes de testar a resistência, veja se o multímetro está registrando sinais elétricos corretamente. Para isso, basta você encostar a sonda de metal da ponta do cabo vermelho na sonda do cabo preto. Se o número que aparecer na tela for inferior a 1,0, é porque as peças estão funcionando bem. Caso ele seja superior, limpe os terminais e repita o teste. Quanto maior é o número que aparece na tela do multímetro, maior é a diferença entre os sinais de entrada e de saída. Faça o seguinte: imagine as sondas do multímetro como as duas pontas de um mesmo cano. O número na tela indica quanta água vaza desse cano quando a torneira está ligada. Caso o número continue maior que 1,0 mesmo depois de você limpar os terminais, significa que os cabos não estão funcionando bem. Compre peças novas para o multímetro assim que possível. Caso o número seja 0 ou 0,1, então os terminais estão funcionando muito bem. No geral, multímetros digitais apitam quando detectam continuidade em correntes elétricas. Encoste as sondas nos terminais da resistência do forno, sem encostar na resistência com sua pele. Coloque a sonda de metal do cabo vermelho contra um dos terminais da peça do forno. Identificar esses terminais é fácil. Eles são aquelas pecinhas de metal que têm contato direto com o forno. Em seguida, coloque a sonda do cabo preto na ponta que resta e conte de 3 a 5 segundos enquanto o multímetro faz a leitura. Você pode conectar qualquer sonda a qualquer terminal, desde que encoste as peças na resistência. Interprete os resultados na tela e veja se a continuidade está entre 0 e 50 ohms depois que o multímetro apitar ou o número na tela parar de variar. Veja se ele se fixa entre 0 e menos de 1,0. Isso indica que a resistência tem continuidade perfeita. Pode acontecer de parte do sinal se perder entre as pontas, mas isso não é problema caso o número não passe de 50 ohms se passar. Ou se você vir um sem decimal no lado esquerdo da tela, quer dizer que a resistência está quebrada. Compre outra peça o quanto antes. No geral, a contagem de continuidade padrão tem a forma de um número com 2 dígitos, um algarismo e uma casa decimal. Se o 1 aparecer sozinho no lado esquerdo da tela, quer dizer que não há sinal nenhum. Por outro lado, em alguns multímetros isso indica que a leitura está tão alta que nem pode ser exibida na tela pequena do aparelho. Se a continuidade estiver abaixo de 50 ohms, mas o forno ainda não funcionar direito, significa que o problema está em outra peça do equipamento. Fazendo testes básicos, encontre as resistências de cima e de baixo do forno. As resistências são duas bobinas de metal e ficam no topo e na base do forno. Abra a porta do equipamento. Tire as grelhas e tente encontrar a peça de metal com 1,5 a 2,5 centímetros de espessura na parte inferior. Depois, faça o mesmo na parte de cima. As resistências são grandes e fáceis de identificar. Ligue o forno e veja se as resistências mudam de cor para vermelho ou laranja. Muitas pessoas nem pensam em fazer esse teste, apesar de ele ser muito simples.
Ligue o forno em qualquer temperatura e veja se as resistências adquirem um tom de vermelho ou laranja. Se isso não acontecer, é porque elas não estão funcionando. Caso as resistências não mudem de cor quando você ligar o forno, pode ser que o problema esteja nos cabos que ficam na parte de trás do equipamento. Nessas horas, o mais fácil a fazer é acionar a assistência técnica. Veja se as resistências estão quebradas ou danificadas de alguma forma. Depois que o forno esfriar, passe as mãos nas resistências em busca de danos físicos. Com o uso prolongado, ou, às vezes, devido ao contato indevido com pedaços de alimentos, partes das peças podem acabar trincando e deixando de transferir calor. Muitas vezes, são justamente os danos físicos nas resistências que causam problemas de funcionamento. Pré-aqueça o forno e use um termômetro de metal para medir a temperatura. Pré-aqueça o forno em 175 graus Celsius. Espere até ele apitar e, na sequência, coloque um termômetro de metal, feito especificamente para fornos, em cima da grelha. Conte mais 5 a 10 minutos e veja se o aparelho indica a mesma temperatura ou um valor próximo a 175 graus Celsius. Se isso acontecer, significa que o problema não tem a ver com as resistências. Um termômetro de metal simples custa a partir de R$ 25.